E das reações de substituições nos aletos de alquila e nos cloretos ácidos, tá? Olha, a galera do terceiro ano tem que olhar lá no caderno 2, tá bom? Caderno 2. Esse assunto está na página 715. E a galera do pré, também no caderno 2, nesse caso na página 442, ok? Muito bem. Reações de substituições nos aletos, tanto os aletos de alquila quanto nos chamados cloretos ácidos. Porque os cloretos são os aletos mais importantes, né? Aqui eu tenho um cloreto de alquila e um cloreto ácido. O cloreto ácido ele tem a carbonila, ó, certo? Você imagina, se isso aqui fosse um ácido carboxílico, vamos lembrar, ó. O ácido carboxílico ele teria o quê? A hidroxila. Quando essa hidroxila é substituída pelo cloro ou por um outro halogênio, mas o caso mais importante é o cloro, você tem o cloreto ácido, tá? Então esse é um cloreto ácido, esse é um cloreto de alquila. Eles têm reações semelhantes, tá? Dão reações de substituição. Olha, a substituição, recapitulando, é aquela reação que você tem a troca. Nós já vimos, ó, substituição num alcano. O que você substitui no alcano? Você substitui o hidrogênio do alcano. Substituições no benzeno, ele também é um hidrocarboneto, você pode substituir qualquer um dos hidrogênios do benzeno. No caso do alcano, a cisão é homolítica. No caso do benzeno, a cisão é heterolítica. Alcano e benzeno, eles podem sofrer reação de halogenação, reação de nitração e reação de sulfonação. Essas três acontecem tanto com os alcanos quanto com o benzeno. Agora, para o benzeno, além dessas três, você tem aquela chamada alquilação e você tem a chamada acilação. Tá certo? Muito bem. Isso é a parte de substituição. No alcano, substituição no benzeno. Nós vamos falar agora das substituições nos aletos. Confere? Muito bem. Olha como é simples fazer a substituição no aleto de alquila. Quando você tem um alcano, você só tem carbono e hidrogênio. Então você substitui o hidrogênio. Quando você tem um aleto, você tem a cadeia ligada a um halogênio. O halogênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, esse par de elétrons aqui, que está sendo compartilhado, ele vai ficar mais próximo de quem? Do halogênio, que é mais eletronegativo. Cria-se uma carga parcial negativa aqui e uma carga parcial positiva. Muito bem, como o halogênio tem a carga negativa, você terá uma cisão heterolítica onde o halogênio será substituído, certo? Ó, o grupo que irá substituir o halogênio está representado no esquema a seguir por NU, por nucleófilo. Então, ó, isso aqui é o aleto, aqui é a cadeia e aqui é o halogênio. O halogênio, certo? O halogênio sai porque entra um outro grupo negativo. Então, note uma coisa aqui, monstrinho, perceba uma coisa. A carga de quem entra é igual à carga de quem sai, ó. O halogênio que vai sair, já que ele é negativo, esta cadeia vai receber um outro grupo negativo, que é chamado de nucleófilo atacante. É por isso que essa substituição do halogênio ela é chamada substituição nucleofílica. Por que uma substituição nucleofílica? Porque o halogênio que sai tem carga negativa e o grupo que entra também tem carga negativa. Então o resultado seria aqui R, você repete o R, só que não tem mais o halogênio, né? Você põe o grupo atacante, o nucleófilo atacante. O outro produto é a junção desse halogênio que saiu com este grupo E. Esse produto aqui é menos importante, tá? O produto mais importante é esse, a substituição do halogênio pelo nucleófilo atacante. Se tu tiveres um cloreto de acila, o processo é semelhante, olha. Você está percebendo aqui, ó, halogênio, carbono, positivo. Sai o halogênio, entra o nucleófilo, ó. Então eu terei aqui, ó, carbonila que é positiva, eu vou juntar o grupo nucleófilo, ó, e ECl. Esse é o produto mais importante. Novamente nós temos uma substituição nucleofílica. O grupo negativo é substituído. Então, resumindo, se você tiver um aleto de alquila ou um aleto de acila, halogênio negativo, carbono positivo. Halogênio negativo, aqui no caso carbonila positiva. Você vai substituir o halogênio. Tranquilo? Vamos lá. Quais são os principais atacantes? Tá? Os que mais reagem com os aletos que são importantes. Está aqui, olha. Eles podem reagir com uma base,
Note uma coisa, se você tiver ligação iônica, olha, um metal com um ametal, metal com um ametal é ligação iônica. Então o metal vai ser positivo, o ametal negativo. Isso acontece numa base, num alcóxido, olha, um sal que derivou de um álcool. Na amina não tem metal, certo? Numa amina, como é que eu vou saber quem vai ficar positivo? O hidrogênio, porque ele é o mais eletropositivo aqui, tranquilo? Se ele pega um sal orgânico, olha, novamente, o metal é a parte positiva, onde tem a ligação iônica, o metal vai ser a parte positiva. Agora repare, aqui nesse reagente não tem ligação iônica, como aqui na amina, ó. Então você pega a ligação mais que tem a maior diferença de eletronegatividade, a ligação HN no caso da amina, ó. Tá vendo, ó? Você vai quebrar bem aqui, ó. No caso do fenol, na ligação HO, que o gás hidrogênio aqui tanto faz, né? Aqui o álcool e aqui a água. Então, uma coisa importante, a gente está falando de reações nos aletos, tá, gente? Nos aletos de alquila e nos aletos ácidos. O halogênio é negativo, o R é positivo. Tranquilo? Então você vai tirar o halogênio, ó, e vai colocar esse outro grupo negativo aqui, ó, certo? Este grupo negativo, no caso da base, aqui, ó, aqui, esses grupos negativos que vão substituir, certo? O halogênio. Muito cuidado no caso de fenol e de amina. Esse raciocínio de reação do grupo funcional com aleto, ele só é possível se você tiver um meio básico, tá? Isso é muito importante, se você tiver uma base. A piridina é uma base orgânica, tá? É uma amina. Então é muito importante que no caso das aminas e dos fenóis, a reação só vai ocorrer grupo funcional com grupo funcional se você tiver o meio básico. Tá bom? Por que você está falando isso, Cancela? Pelo seguinte, lá no benzeno, você estudou uma reação chamada alquilação e acilação do benzeno. E aí depois nós dissemos, olha, se tiver um grupo ligado no anel, tem que saber se o grupo é ortopar ou é metadirigente. E a reação continuaria acontecendo no anel. Só que lá o meio é ácido, tá? Então aquela reação só vai ocorrer no anel em meio ácido. Como aqui você tem aleto, fenol e amina aromática em meio básico, é grupo funcional com grupo funcional, tá bom? Vamos ver a primeira questão. Ele quer saber como é que classificaria essa reação. O que eu percebo aqui? Olha, reagente orgânico, produto orgânico. Tá óbvio para você que houve uma substituição, que o bromo foi substituído pela hidroxila. Ó. Percebeu? Ó, sai o bromo e entra a hidroxila. Ó. Aqui, ó, né, a ligação iônica, oxigênio negativo, sódio positivo. A carga de quem entra é igual à carga de quem sai. Então eu tenho aí uma substituição nucleofílica. Grupo negativo sai um negativo, entra outro negativo. Na parte 2 da aula, tá? Na parte 2 nós vamos fazer